O GE subiu há pouco uma reportagem assinada pelo Rafael Zarco, que eu vou plugar para vocês e vou ler trechos dela, por gentileza, equipe do Seleção. Vamos mostrar o que o GE publicou agora há pouco, há alguns minutos no ar. A matéria do Rafael Zarco, eu vou ler trechos para vocês, tá? A deputada Daniela Carneiro, do União Brasil do Rio de Janeiro, conhecida como Daniela do Vaguinho, pediu na noite de segunda-feira ao Supremo Tribunal Federal, o STF, o afastamento imediato do Edinaldo Rodrigues da presidência da CBF e a revisão do acordo homologado pelo tribunal em fevereiro desse ano, que encerrava a ação questionando o processo eleitoral da entidade. Consultada pelo GE, a CBF ainda não se pronunciou, mas ela vai se pronunciar ainda durante o Seleção de hoje, tá? A parlamentar e ex-ministra do Turismo baseia os argumentos da sua petição em laudo que atesta ser falsa a assinatura do Coronel Nunes no acordo firmado no início deste ano. O Nunes é ex-presidente da entidade e foi vice de Edinaldo Rodrigues no último mandato. O acordo, eu estou lendo a matéria para vocês, tá? O acordo que reconhecia a legalidade da eleição do Edinaldo em março de 2022 foi assinado por 5 dirigentes, entre eles o Nunes, e homologada pelo STF em fevereiro. Em 24 de março, o presidente da CBF foi reeleito por aclamação para o mandato que vai de 26 a março de 2030. A deputada recorreu ao artigo 168 do Código Civil, que confere ao juiz poder para anular negócio jurídico ou efeitos, em referência a esse acordo homologado em fevereiro. A perícia que produziu o laudo anexado na petição foi encomendada pelo vereador Marcos Dias, que é do Podemos do Rio de Janeiro, e ele também utilizou o documento que enviou ao Ministério Público Estadual pedindo investigação do caso, ou seja, uma das 5 assinaturas teria sido, digo no condicional, porque isso vai ter que ser provado, falsificada. A autora da perícia, é muito complexo esse tema, é Jaqueline Tirotti, da Tirotti Perícias Judiciais e Avaliações. O escritório foi contestado em casos recentes ao validar um vídeo usado para acusar o padre Júlio Lancelotti de pedofilia e ao afirmar ser verdadeira a assinatura da apresentadora Ana Hickman em documento de dívida com o banco da Ecoval. O Lancelotti e a Hickman sempre negaram as acusações. O mérito do caso volta à pauta do STF, tem origem no termo de ajustamento de conduta que a CBF firmou com o Ministério Público do Rio de Janeiro em 2017. Inicialmente, o Ministério Público havia entrado com uma ação civil pública contra as mudanças do Estatuto Eleitoral, que davam menos poder aos clubes e mais às federações. Em março de 22, o Ministério Público e a CBF firmaram um acordo para encerrar a ação. Nele, a entidade se comprometia a reformar o seu estatuto. Já está terminando. Esse acordo foi anulado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em dezembro de 23, e retirou Edinaldo Rodrigues do poder na época. Em janeiro de 24, uma liminar do ministro do STF, o Gilmar Mendes, recolocou o Edinaldo na presidência. E aí, em fevereiro desse ano, com a homologação do acordo assinado pelos 5 dirigentes, uma dessas assinaturas está sendo contestada, o Gilmar Mendes arquivou a ação. Porém, o ministro Flávio Dino pediu vista em outubro de 24 e informou que finalizou o exame do caso e devolveu os autos. O presidente do STF, que é o Luiz Roberto Barroso, marcou o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade para o dia 20. O que isso quer dizer, tudo isso que eu li? Aquelas decisões que pareciam já superadas no âmbito judicial, da permanência do Edinaldo Rodrigues no cargo, elas foram reabertas pelo Supremo Tribunal Federal. Estamos voltando várias casas, é isso? Estamos voltando várias casas. Aquilo que parecia sacramentado, decidido, aquilo foi reaberto pelo Supremo, né? Provocado, entre outras razões, pela deputada Daniela Carneiro do União Brasil, com esta perícia que tem que ser comprovada se é verdadeira ou falsa, né? Então o caso foi reaberto no Supremo. Paralelamente ao caso ter sido reaberto no Supremo, tem uma apuração dos bastidores da situação política hoje do presidente da CBF, que é a seguinte: ele foi recentemente reeleito por unanimidade. Todas as federações e os clubes da Série A e B votaram nele. Acontece que a nossa apuração é no sentido de o apoio unânime que ele teve ontem, outro dia,
já não é tão unânime assim. Que há uma série de gente que roeu a corda e que começa a abandonar o barco, ou seja, ele já não tem tanto apoio político como ele teve até outro dia para se reeleger por unanimidade aqui no Brasil. Então ele enfrenta duas frentes nesse momento. A batalha jurídica, que assim, eu não vou aqui especular o que vai acontecer no STF, né? O tribunal vai julgar o caso e é impossível especular o que vai acontecer no STF. E a batalha de que ele não tem mais tanto apoio como tinha. O que vai acontecer? É impossível nesse momento, dizer, não, o Edinaldo não vai sair da CBF. Ou é impossível dizer, o Edinaldo vai sair da CBF. A única coisa que é possível dizer nesse momento é que estamos contratando mais confusão para uma confusão já enorme. E isso chega, por exemplo, na imprensa espanhola. Se o Carlo Ancelotti já estava receoso com que se publica no Brasil, com as negociações como estavam encaminhadas, imagina a reação dele ao abrir, por exemplo, o Diário AS e repercutir todas essas informações que a gente está dando aqui no Brasil, que já reverberam nesse momento na Europa. Né? Revés Brasil Ancelotti, Edinaldo Rodrigues poderia ser desse. De agora, né? Isso é de agora. O AS já reverbera informações que são publicadas aqui no Brasil. Inicialmente no portal Léo Dias e agora você pode ler também sobre isso no GE ou no AS ou na fonte de informação que você quiser. Eu procurei a CBF agora há pouco, já que a matéria do Zarco saiu agora e disse, olha, eu quero uma posição da CBF. Como a CBF se posiciona, como o presidente da CBF se posiciona diante do que parece ser um risco iminente de ele voltar a deixar o cargo. A CBF vai se pronunciar ainda durante o programa e, evidentemente, qualquer pessoa citada aqui vai ter toda a sua versão na íntegra abordada aqui no programa. Realmente é isso. Você em casa, que não quer saber de bastidor, que deve achar bastidor chato pra caramba, deve estar se perguntando, tá, mas como é que fica o futuro da seleção? Digamos que o presidente da CBF caia de novo, que isso aconteça, e eu não vou especular se vai ou não, porque não dá para especular decisões judiciais ou decisões políticas numa entidade que está mudando a cada dia de cenário. E aí, o que acontece? Quem convocaria? Quem faria a contratação do técnico? O que eu posso dizer para vocês é o seguinte, nesse momento está tudo muito emperrado porque o Edinaldo centralizou tudo, é ele que decide, ele focou no Ancelotti e por mais que os sinais sejam de que o Ancelotti diz não, está preocupado com o Real Madrid, com a vida do Real Madrid. Domingo tem Real Madrid e Barcelona. Domingo, jogo que pode definir a vida do Real na temporada. Ele está em compasso de espera. Mas ele não é a única pessoa, embora ele seja a única pessoa que nesse momento fale oficialmente sobre o tema, há outras pessoas que orbitam no futebol e orbitam em nome da entidade e que fazem contatos com outros técnicos. E o que eu ouvi de uma dessas pessoas que estão vivendo esse ambiente muito turbulento é que se acontecer do presidente deixar o caso, é muito provável que haja um desfecho rápido, com um nome com quem há contatos desde o começo, que é o do Jorge Jesus, e cuja situação está encaminhada. Ah, mas você está encaminhada por que não contrata o Jesus? A resposta eu já dei. Porque o presidente da CBF, mesmo tendo o Jorge Jesus à mão, é ele que escolhe e ele quer o Ancelotti. Então é possível que caso haja uma reviravolta política na CBF, nos próximos dias, por exemplo, né? Como eu disse, as coisas estão mudando muito rápido. É possível que se haja uma reviravolta política, haja um reflexo esportivo de que a gente tenha, num futuro muito, uma definição esportiva. Enquanto isso, o Brasil está há 39 dias sem técnico, a gente não consegue afirmar quem vai dirigir a seleção na próxima data FIFA. A gente só consegue afirmar que o diretor de seleções, o Rodrigo Caetano e o Juan, farão uma lista larga, que eu não sei de quantos nomes, se serão de 60, de 70, porque eles podem anunciar quantos nomes eles quiserem. Restrita, né? Eles vão fazer uma lista gigante de vários jogadores para que algum cidadão, seja ele o Ancelotti, o Jesus, o Abel Ferreira, ou até o Ramon Menezes, que é funcionário da CBF, para que esse cara pegue essa lista e fale, tá bom, eu vou com esses 23 para o jogo do Equador. Então estamos nesse cenário político e esportivo, nesse momento muito nebuloso, nas coisas que envolvem a CBF e a seleção brasileira. E aí, galera, esse é o cenário que vivemos hoje. A CBF no centro de um terremoto político e jurídico.
Com a deputada Daniela Carneiro pressionando o STF, acusações de falsificação de assinatura e o futuro de Edinaldo Rodrigues pendurado em decisões judiciais, o que parecia resolvido virou uma caixa de Pandéia. Enquanto isso, a seleção brasileira segue sem técnico, com Ancelotti ainda no horizonte, mas Jorge Jesus à espreita. O apoio a Edinaldo, que era unânime, agora balança e o que vem pela frente pode mudar tudo, da presidência da CBF ao próximo nome no comando do time canarinho. Uma coisa é certa, o Brasil não pode parar, mas enquanto a política e a justiça se misturam ao futebol, só nos resta acompanhar cada capítulo dessa novela. E você, o que acha? Edinaldo resiste? O STF vai derrubá-lo? E o técnico? Ancelotti, Jesus ou surpresa? Deixa nos comentários. Se você não quer perder nenhum detalhe dessa trama, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo para que todo mundo fique por dentro. A próxima semana promete bombas e você vai saber tudo aqui primeiro. Até a próxima!